Boa noite, pessoal. Para quem está acompanhando aqui ao vivo, que vai acompanhar gravado depois do nosso IGTV, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Indomável, número 13, aqui pela Invictus, que é um projeto de ensino, de compartilhamento de conhecimento à distância, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria do esporte, gerar sinergia entre quem quer trabalhar nessa área e propostas de valor às pessoas. Nosso participante de hoje, que eu trago com muita honra, é o professor Gabriel Pópolo Almeida. Falei certo, professor, o nome? Por aí. Pópolo, isso. É, por aí, né? Tá certo. Mestre em Psicologia da Aprendizagem, do Instituto de Psicologia da USP, especialista em Psicologia Clínica e especialista em Psicologia do Esporte. Atualmente é psicólogo do Sub-20 do São Paulo, também é instrutor da CBF Academy, onde eu o conheci, com excelentes aulas que ele nos ministrou lá nesse curso, para as áreas de Psicologia do Esporte, Gestão de Pessoas e professor da Fundação Instituto de Administração, a FIA, nas áreas de Psicologia do Esporte e Gestão Esportiva. Professor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para o senhor e é um prazer muito grande receber aqui na Escola Invictus. Eu gostaria de saber um pouco, você faz essa pergunta na apresentação do nosso participante, como é que o senhor começou nessa jornada, foi para nessa jornada aí do esporte? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi legal mesmo quando a gente se conheceu, as conversas sempre foram muito boas, né? Então é uma boa chance de continuá-las aqui, né? Então, fico feliz pelo teu convite. Bom, a minha jornada no esporte começou bem antes da minha jornada na psicologia, né? Falar a verdade, porque, assim, talvez a maioria, né, das pessoas praticam alguma atividade física na infância, na adolescência, e eu pratiquei também, e aí na hora de decidir por uma carreira, decidi levar a sério essa história de esporte e fui prestar o vestibular e fui ingressar no curso aqui em São Paulo, na USP, tem essa divisão, né, de o bacharelado em esporte ou a educação física, né, a escola, chama Escola de Educação Física e Esporte, são dois cursos diferentes, e aí acabei ingressando no curso de esporte, né, para me tornar bacharel em esporte. E aí durante o curso, tentando trazer mais esse lado, né, entender profissionalmente como seria atuar na área esportiva, fiz vários cursos, atuei como professor de escola, professor de academia, de escolinha de futebol e tal. Tudo de maneira muito, muito breve, até um momento em que eu tive um curso de psicologia, né, do esporte. E me encantei com a área, ela atendia muitas das minhas outros interesses que eu tinha, para além da questão esportiva, e decidi fazer o curso de psicologia, me tornar um psicólogo, e que também fosse da área esportiva. Então, foi aí que a confusão toda começou, né? Mas a minha jornada no esporte vem de bem antes, assim, eu não fui um atleta de futebol, né? O que eu levei mais a sério foi o triatlo, na época da minha adolescência, mas também de maneira muito amadora. Mas sempre brinquei, sempre gostei, participei do time da escola. Sempre foi algo, né, que fez parte da minha vida, tanto que quando na faculdade já decidi me debruçar sobre algum tema para estudar a psicologia do esporte, sempre desde então me debrucei sobre o futebol. Então eu estou brincando há mais de 20 anos, pensando essa confusão que é o futebol, né? Então... Professor, o que mudou, assim, do período que o senhor começou nessa área de psicologia do esporte para hoje, assim, do reconhecimento da importância do papel do psicólogo, não só numa equipe, mas eu digo numa organização, né? Porque o psicólogo, a gente pode mencionar mais aqui, não é só na questão, muitos pensam aí, da mente do atleta, mas ele tem uma série de coisas que ele pode participar, trabalhar numa instituição, como a parte de desempenho, planejamento, treinamento, seleção, né? Se eu puder falar um pouco do que mudou, assim, e se der já nessa pergunta, senão a gente emenda numa próxima, né? Quais são as áreas que um psicólogo do esporte pode trabalhar numa organização hoje? Sim. Mudou bastante no sentido de ter mais gente e essa galera tá bem mais capacitada, né? Talvez seja importante, assim, eu tô lá há bastante tempo estudando isso, mas atuando, eu tô desde 2007, né? Como psicólogo, trabalhei durante um tempo no início do século XXI como psicólogo, mas como estagiário num projeto social. Então, e
e milito nessa área há bastante tempo, então assim, o que eu posso perceber de diferença é que tem uma massa crítica maior, tem mais gente se formando, se capacitando, interessada. Houveram mudanças em legislação que garantiram a presença maior do psicólogo em clubes de futebol, né? Principalmente na base. Então, é uma turma grande a qual eu pertenço. Né? A gente tem um grupo que conta com mais de 60 pessoas que atuam em clubes de futebol, basicamente em categorias de base. No profissional, o cenário é um pouco menos... não é tanta gente assim, né? Você tem, se não me engano, 5, 6 psicólogos entre os 20 times da Série A, por exemplo, do Brasileirão, né? Mas mesmo assim, o que você tem é o aumento de massa crítica, de gente pensando, fazendo bons trabalhos, em grandes clubes ou em pequenos clubes. E isso é um cenário bastante promissor, tanto que agora em julho a gente conseguiu entregar aí, por meio da CBF Academy, né? Tá estendo meu agradecimento ao Maurício, Osvaldo, o pessoal lá do apoio lá, o primeiro curso de psicologia no futebol oferecido por eles, né? Que é uma iniciativa interessante, e tomara que tenha outras edições aí, quem tiver interesse pode participar. E aí, assim, na continuação da sua pergunta, puxa, eu parto do princípio de que onde tem ser humano tem psicologia, e aí tem alguma coisa que o psicólogo pode fazer a respeito, né? Eu penso que, tradicionalmente, o que a gente conhece é a psicologia do atleta, né? É a psicologia voltada ao atleta de futebol, trabalhar com as suas questões de ordem do controle emocional, da sua prontidão para o desempenho, e aí pensando em categoria de base também, no apoio ao desenvolvimento do atleta, ao desenvolvimento do cidadão, que é esse aspecto educativo da psicologia que eu gosto muito também, né? Mas também, se você for olhar, se você puder combinar as coisas de uma psicologia que seria mais estritamente do esporte, mas também que é muito da conversa que a gente teve no curso de gestão, né? De uma psicologia organizacional, de pensar a psicologia da instituição como um todo, você tem vários outros setores que o psicólogo pode ajudar, que é desde aquilo que é do atleta em específico, até o apoio à comissão técnica, como professores, né? Pensar na confecção de programas de desenvolvimento, pensar na cultura da instituição, pensar nos processos de recursos humanos, na comunicação interna e por aí vai, né? Então, que seria uma atuação do psicólogo bastante aproximada também, que aí é uma experiência que eu tive também, nas organizações, né? Na área de recursos humanos, que é um lugar onde tradicionalmente o psicólogo costuma ocupar um lugar, né? Os pedagogos, o RH ele é bem democrático nesse sentido, tem gente de diversas formações, mas tem muito psicólogo nessa área também, estudando isso, entendendo as organizações, né? Interessante, professor. Eu queria te fazer uma pergunta, colocar assim, um pouquinho de pimenta assim, nesse debate, Vamos lá. que é o seguinte: na visão do senhor, o senhor deixou bem claro que essa aprendizagem, esse reconhecimento da importância do psicólogo vem crescendo, até por questões de legislação, inclusive, acho que, salvo engano, para um clube ser considerado um clube formador, né, ele tem que ter um trabalho de psicólogo ali, né, a CBF exige. Então, isso é uma coisa que é importante, essa força de fora para dentro, que exige essa modernização. Mas, na verdade, ainda existe, por parte da alta gestão, assim, de algumas organizações, não só no futebol, de repente, também, que pode qualquer organização esportiva, um certo preconceito, assim, de que vale a pena ter um psicólogo, de realmente dar um retorno no aspecto de emocional de um atleta, e, sei lá, penso em economizar e, de repente, um dos primeiros pontos que se corta é o psicólogo, de repente, assim, porque não vê tanta relevância. Ainda temos gente que pensa que tem essa mentalidade na direção de entidades esportivas. Isso existe, e eu penso que não tem a ver apenas com o futebol, tem a ver com a sociedade brasileira como um todo, a cultura brasileira está se adaptando, né, apesar da psicologia ser uma ciência, né, uma área da ciência e uma profissão bastante antigas no mundo e mesmo no Brasil. Você tem cursos de psicologia, você tem a Sociedade Psicanalítica, que começou no Brasil na década de 20, tem 100 anos já, né? Então há 100 anos existem psicanalistas no Brasil. Os cursos específicos de psicologia são um pouco mais recentes, mas mesmo assim tem ali seus 50, 60 anos, né? Mas mesmo assim eu acho que tem uma questão da compreensão e tem uma certa responsabilidade por parte da minha classe de deixar claro qual que é a nossa função, como que a gente pode ajudar, então.
Mas também tem a parte da cultura brasileira, que tem a sua dose de preconceito com relação a qualquer tipo de cuidado, tudo que tem a ver com o cuidado, o desenvolvimento, acaba ficando em segundo plano, né? Não é à toa que as escolas, os hospitais, são sempre questões. A questão da saúde e da educação é sempre uma questão no Brasil, né? Então aí, naturalmente, a psicologia também acaba entrando nesse balaio aí, nessa história. E o que eu acho interessante, assim, isso eu falo bastante nos cursos e tal, se você for perguntar para qualquer pessoa que está militando no futebol, desde em escola de futebol até alta gestão, passando por treinadores, coordenadores técnicos, pessoal, membros de staff, ninguém vai negar a importância da psicologia, não só no desenvolvimento, como na formação, no desenvolvimento, como no desempenho, né? Costuma se colocar em questão é a efetividade da presença de um psicólogo ali. Por isso que eu falo que eu fico contente que tem muita gente boa, muita gente bem informada, muita gente capacitada, cada vez mais ocupando espaços de relevância dentro das instituições, porque elas vão sendo capazes de mostrar que é possível um psicólogo, não só a psicologia é importante, tá, mas deixa o profissional ajudar com isso, então, né? Você tem, claro, todo mundo, isso é uma fala muito que eu gosto bastante, né, que eu falo que intervir psicologicamente é coisa de psicólogo, mas todo mundo está agindo psicologicamente o tempo inteiro, né? O treinador quando fala com o atleta, o coordenador quando conversa com o treinador e assim por diante, o diretor quando, né, contrata alguém, ele está agindo psicologicamente. Então, poder ajudar com isso, poder contribuir a partir de uma capacitação profissional, de uma pessoa que é o representante dessa área do conhecimento, dessa ciência, é sempre muito legal. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos, né? A gente falou bastante disso a respeito disso no curso que foi agora em julho, de que a luz no fim do túnel, né? Essa é uma coisa que o Maurício, que é o nosso coordenador técnico lá dos cursos da Academy, ele falou, porque vai se mostrando muita gente que está ali meio escondido fazendo um trabalho, aparecendo, mostrando um bom trabalho, podendo mostrar a relevância do profissional, né, de modo geral. Então eu fico contente com isso, é um cenário promissor nesse sentido. Que bom. Professor, aproveitar que já tem algumas perguntas Manda ver. de participantes. Nós temos aqui a Clínica Integrare, que é uma clínica de psicologia. Muito obrigado pela presença. Paula Parreira, jornalista, amiga Legal. de Goiânia. Rômulo Baralho também é psicólogo. A Paula pergunta aqui, professor, tenho o Cabeça de Campeão em casa. Pode Belo sugerir livro. mais bibliografia que trata da mente do atleta, de psicologia no esporte? Você sugere mais algum livro? Puxa vida, é que depende um pouco, né? Tem coisas que são mais de ordem técnica, né? E tem uma vasta literatura a respeito que menciona esse aspecto psicológico, né? Tem um que eu gosto muito que chama Código do Talento. Tem um outro que eu gosto muito também que se chama Legado, que são livros de divulgação, né? Digamos assim, que não são livros técnicos que se fazem, que não falam tanto do psicologuês, né? Porque às vezes você vai entrar na coisa mais técnica, pode ficar um pouco confuso, sei lá. Mas assim, o Cabeça de Campeão, por exemplo, é um grande livro. É um grande livro. Ele tem uma história bonita, acho que se eu não me engano o Bernardinho teve contato com o livro, pediu para traduzirem, aí o próprio COB patrocinou uma edição, né? E é um livro de uma dupla de franceses excepcional lá do comitê deles lá, da seleção francesa de futebol, de alguns anos já. Esse livro aqui no Brasil ele tem 10 anos, ele foi editado aqui em 2010. Mas tem o Código do Talento, e aí tem esse mesmo autor escreveu um que chama Equipes Brilhantes, que é muito bom também, né? Você tem aí toda uma série de literatura sobre os técnicos, né? Então você tem os livros do Guardiola, falam bastante de questões táticas, mas ao falar sobre a relação dele com os atletas, com o clube, está falando de psicologia de alguma forma. Então são livros bem interessantes. Ah, interessante, muito bom. Já emendando com uma segunda aqui da Paula, ela mencionou, falava hoje com o atacante Renato Kaiser sobre saúde mental no futebol. Ele teve de lidar com problemas quando era criança e jovem, Sim. e não foi assistido. Falta isso na categoria de base? Falta muito, né, professor? É a falta da presença do psicólogo, né? E aí tem uma questão de tanto dos clubes quanto dos próprios profissionais poderem ajudar
as instituições a entenderem que, tá bom, a gente está ali, seja na base ou no profissional, a gente está ali tradicionalmente pensando em desenvolvimento esportivo e performance. Mas a gente nunca pode esquecer que nós somos também profissionais da saúde, né? Então, e aí eu falo isso com bastante carinho, porque eu tenho muito carinho pela clínica, né? Eu sou clínico também, você até falou na minha apresentação, dedico bastante tempo e energia para isso, e penso que esse é um dos papéis mais importantes de um psicólogo, é cuidar da saúde mental, ou estar atento à saúde mental das pessoas com as quais ele trabalha, né? Então, ainda que seja uma coisa de, bom, eu estou ali, estou pensando no time, a gente tem que pensar na questão da prontidão emocional, psíquica, para a gente ganhar campeonato, para a gente jogar bem, para revelar jogadores e tal, que é bastante da função de um psicólogo dentro de um clube de futebol. Ele também tem que estar atento, né? Eu quando vou, eventualmente, coisas como eu estou fazendo aqui com você, né? Numa época em que se podia ir nos lugares, né? Eu ia numa universidade, eu fui tempos atrás na PUC, onde eu me formei aqui em São Paulo, e um dos alunos questionou isso. Hoje em dia até tem isso, faz uns anos já. Hoje em dia até tem um curso de extensão lá, que é da PUC em Psicologia do Esporte, mas na época o cara me dizia assim, poxa, mas eu quero trabalhar com esporte e não tem nenhuma disciplina de Psicologia do Esporte aqui. E aí eu dizia para ele, bom, você vai ter tempo para aprender isso, cara. Eu acho que o mais importante é você aprender psicologia. Aos psicólogos do esporte que porventura venham nos escutar, ou aos psicólogos, estudantes de psicologia que porventura venham nos escutar, se eu for dar uma dica, aprende psicologia para valer. Porque a psicologia é gigantesca, ela é muito grande, ela é cheia de diferentes escolas, diferentes maneiras de entender isso, de entender o ser humano, de entender a saúde mental como um todo, inclusive. Então, entender que a gente é do esporte, mas a gente é psicólogo, né? Da psicologia do esporte. Então, cuidar da saúde mental, estar atento. Tem alguns índices, por exemplo, de que a incidência de psicopatologias, de questões de saúde mental, as mais conhecidas hoje em dia, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né? Ansiedade, humor, depressão, e aí você tem os transtornos de personalidade, tendem a ser maiores em ambientes no futebol do que na população de modo geral, né? Pensando no esporte competitivo, no nível de representatividade que o futebol tem no Brasil, o nível de pressão, as incertezas que vive um atleta, o pessoal que fez esse estudo epidemiológico descobriu que a incidência tende a ser maior entre atletas de futebol do que na sociedade como um todo. Então E basicamente, fundamental que o professor, cara esteja atento a isso. Sim. E basicamente essa incidência que o senhor relatou aqui, que é, né, um dado triste, é por conta desse ambiente competitivo, dessa pressão assim por resultado, ou que outros elementos assim tem uma incidência maior em alguma série A, ou B, ou C, porque a gente sabe do jogador. Sim. Esse dado eu não tenho, não, Carlos, mas assim, tem vários fatores envolvidos aí. Acho que o próprio exemplo que a colega colocou aí é um dos fatores. Então, assim, o atleta muitas vezes é um cidadão que porventura tem algum tipo de questão em casa, né? Só que ele precisa amadurecer muito cedo para poder ser um cara competitivo, muitas vezes para poder ajudar a família, né? E aí ele acaba não tendo oportunidade, condição de buscar apoio, ajuda. É uma questão de ele vem de uma estrutura já machucada, já com uma questão de saúde mental que é familiar, que não é só dele, né? E isso se associa a uma vida de muita incerteza, isso se associa a uma vida de muita pressão por resultado, de muita pressão por você não tem nem muito tempo, né? Seja na série D, C, B e A, jogo atrás de jogo, então você tem dificuldade às vezes de lidar com algo. Você ganha e logo em seguida você tem que se testar de novo, ou você perde, logo em seguida tem que jogar de novo. E tem uma outra coisa que é importante também, que assim, são dois elementos fundamentais que se combinam de certa maneira, que é assim, o atleta de futebol ele é um super-herói, né? Ele é um cara com uma representatividade muito grande, então é muito difícil às vezes ele reconhecer nele mesmo a necessidade de buscar ajuda, ou que reconhecer que ele não está bem, reconhecer que aquilo que ele está sentindo não está fora do que seria a normalidade, está fora do que seria
o suportável. E aí entra uma outra coisa que tem a ver com a nossa cultura também, que tem a ver com a ideia de masculinidade, que é muito reforçada pelo ambiente do futebol e tudo mais, que é não buscar ajuda, né? Não pedir ajuda. Não, eu dou conta e tal. Então, a combinação de tudo isso, né? Muitas vezes o cara passa por uma categoria de base onde ele não teve nenhum tipo de suporte, de apoio, portanto, ele tem até mais dificuldade de reconhecer os seus sentimentos, de entender o que acontece com ele. Tudo isso contribui para que talvez essa incidência seja maior. Certo. Espero que com isso Professor, tenha... e interessante isso. E falando, pegando esse gancho que o senhor colocou, como que tem que ser hoje bem construído um trabalho numa categoria de base com a atuação de um psicólogo na sua visão? Tomando um exemplo de, vamos supor, um time X começa a existir hoje, quer trabalhar com categoria de base. Na sua visão, qual é o conceito, assim, a fórmula ideal de tratar essa juventude que vem de, né, que representa a sociedade brasileira, né, com todas as suas adversidades e desigualdades, né? Como tratá-lo? E aí eu queria dizer para o senhor uma coisa que o senhor coloca muito nos nossos cursos, né? Não só como aspecto competitivo, mas como cidadão também, que o senhor já abordou aqui também, né? Mesmo que ele não se torne um atleta, porque isso é a dimensão principal do esporte, né? Também que a gente perde um pouco em nome da competitividade, né? Isso é um pouco nocivo para o esporte como um todo, né? Pode crer. Isso é um tema muito legal, Carlos, você está falando, eu vou falar para ele sobre ele mais para o fim. É um tanto simples, né? Eu penso, pelo menos. O cara vai montar uma categoria de base, ou ele vai pensar a categoria de base, ele tem que pensar como se ele estivesse criando de fato uma escola, né? Então, assim, é preciso ter um psicólogo, sem dúvida, para tudo isso que eu estou falando, para ajudar no desenvolvimento das pessoas, né? E para isso também o psicólogo pode ajudar junto às comissões técnicas, junto ao sistema como um todo, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu uso sempre, né? Que é um ditado africano que diz que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Até mostrei, acho que no curso eu passo essa frase. Mostrou, sim. Por quê? Porque a formação de uma pessoa, ela não se dá, claro que ela primordialmente se dá pelo contato com os pais e tal. E se você vai para um atleta em categoria de base, também por aquilo que ele aprende com os técnicos, com aquelas pessoas mais importantes na vida dele. Mas a maneira como ele se relaciona com todo mundo ali, daquele ecossistema da categoria de base, contribui para a formação dele, né? E tendo um profissional da psicologia que possa olhar para tudo isso, ou seja, posicionando, né, pensando no desenho, o organograma de uma categoria de base, posicionando um psicólogo que tenha, claro, qualidades para isso, que tenha credenciais para isso, que possa olhar para esse ecossistema todo e ajudar e oferecer soluções para esse ecossistema, a melhor, eu penso que é a melhor saída. E oferecer soluções no sentido de transformar a mentalidade da categoria de base de um simples lugar onde eu procuro identificar os melhores talentos, os maiores talentos, eu trago eles lá, eu melhoro eles um pouco na esperança de que eles eventualmente virem, como se fala entre aspas, né? Mudar essa mentalidade para uma mentalidade de que assim, eu tô aqui numa categoria de base, eu tô numa escola. E uma escola tem que ter uma noção pedagógica de que tipo de ser humano ela quer desenvolver, qual pedagogia que ela usa, como que ela avalia. Essas são basicamente as grandes quatro instâncias, né, de uma instituição de ensino, né? Que é currículo, então o que eu estou ensinando, que é pedagogia, como eu estou ensinando, que é como eu avalio e qual é o ambiente que eu preciso para poder levar tudo isso a cabo, né? Então poder pensar essas coisas, sabe? De um coordenador técnico, um treinador, ele é um grande pedagogo, né? Ele tem que ser, em tese. Até não se chama professor à toa. Ele está ensinando, ele não está ensinando só futebol. Pelo exemplo dele, por aquilo que ele, pela maneira como ele pede que o time dele vá competir, pela postura competitiva do time dele, ele está ensinando esse cara sobre a vida, sobre tudo, basicamente. Porque aí, entrando na tua pergunta também, que eu gosto bastante disso, o futebol é uma escola em si, né? Jogando futebol, convivendo no meio, né? Eu vi o Lugano hoje de manhã, eu participei de uma conversa com o Diego Lugano e o Pedro, que é o nosso coordenador técnico. Ele dizia que o vestiário ensina muita coisa, e de fato ensina, né? Para você ter uma noção, essa inclusive é a essência histórica do jogo, né?
O futebol nasce na última metade do século XIX na Inglaterra, no arrasto de várias outras modalidades esportivas que foram sendo desenvolvidas por um ideal do Thomas Arnold, que era o pedagogo da coroa, de pegar uma série de atividades que eram mais folclóricas, que eram atividades um tanto mais lúdicas, né, da população, e organizá-las com uma estratégia pedagógica para desenvolver as futuras lideranças do Império, né? Então, o século XIX é o auge do Império Inglês. Eles têm os colleges lá com os filhos da burguesia, da elite, da corte inglesa, que tem que ser desenvolvida de diversas maneiras, não só apenas em termos de conteúdo, mas desenvolvida mesmo, formada, para ir virar embaixador na África do Sul, cônsul na Índia, e comandar empresas, comandar o exército, comandar o próprio governo. E então o Thomas Arnold tem essa intuição de pegar essas atividades e organizá-las por meio de regras, por meio de códigos, né, de conduta, com a intenção de formar. Não é à toa que por muitos anos o esporte tinha que ser amador, né? Ele não era uma profissão. Era uma atividade pedagógica, de celebração da humanidade, de desenvolvimento humano, né? E o futebol nasce assim, né? Não é à toa que são 11 em campo, né? Eles são 11 em campo porque os colleges ingleses tinham 10 alunos por sala. E você tinha o 11º, que era o inspetor. E essa é a brincadeira que se faz. Não é à toa que o goleiro sempre é meio diferente. Ele era mais maduro, né? mais diferente. Né? Ele tem uma liderança diferente lá, porque ele é um inspetor. Né? O inspetor ia para o gol, e aí os outros 10 de cada classe iam para o campo. Né? E é assim que nasce o futebol. Então, o futebol nasce como uma estratégia pedagógica, o futebol nasce como uma atividade de educação, uma atividade educativa. Isso a gente não pode nunca perder de vista, essa essência formativa, né, do futebol. Com certeza, e aí o ponto interessante, eu fiquei aqui pensando, né, como que o mercado mesmo, né, as condições da relação entre a sociedade, do modo econômico, transformou essa atividade como uma atividade produtiva, né, e uma atividade que era para ser lúdica e gerar isso tudo que o senhor mencionou, até de resolver, em alguns casos, um problema psicológico de uma pessoa, que a gente sabe que o exercício físico é bom para a cabeça, né, no caso do alto rendimento, pode gerar aí problemas psicológicos, né, se não bem tratados. Esse engraçado assim, como que isso altera. Professor, e antes de passar para mais alguma pergunta aqui das pessoas que estão nos acompanhando, o senhor mencionou dessa questão do estresse, né? Eu não sabia desse alto índice de problemas psicológicos aí, de ansiedade e tudo mais que o senhor mencionou, de distúrbios no ambiente do futebol. Como que é também assim, o pós, porque o cara tem essa pressão no começo, na base, durante toda a carreira, e o pós-carreira também, né? Tem que ser muito bem tratado por um jogador de futebol, porque altera muito a mente, né? Tem o mesmo peso dos outros dois, ou o senhor acha que é até mais pesado para muita gente? Depende da pessoa, do atleta, o pós-carreira? Eu entendo sua pergunta, mas eu não sei se a gente precisaria colocar em termos de peso, porque é tudo muito relativo, né? O peso para um, para outro, numa idade, numa outra. Não deixa de ser pesado, né? O peso da incerteza de um atleta que está na base e não sabe se vai virar profissional, o peso de um profissional que não sabe a continuidade da sua carreira, né? E vive lá a flutuação de quinta e domingo, quarta e domingo, ganha e perde e ganha. E, sem dúvida, a incerteza de um atleta fazendo a sua transição, né? A gente insiste bastante na formação, na educação formal, lá onde eu trabalho, no São Paulo. Entre outras coisas, tem uma questão de que é uma tradição do clube isso, né? Investir nisso, então os atletas têm acesso à escola particular desde do início, né, até o fim, com todo tipo de suporte. Nós somos um pedagogo lá, temos reforço escolar e tudo mais, por uma questão de entender que isso também contribui para o desempenho e para o desenvolvimento do atleta, mas também pensando na responsabilidade social de que grande parte não vira atleta, né? E aí ele está, em certa medida, tanto aqueles que não viram fazem uma transição para a aposentadoria como atleta mais cedo, antes mesmo de virar profissional e jogar em algum clube, rodar por aí, ou até o cara que tem uma carreira, quando ele finaliza essa carreira, ele está preparado para fazer alguma outra coisa, né? A gente oferece oportunidades para ele, caso tenha interesse, ter uma bolsa numa universidade. Então a gente tem histórico de atletas que já se formaram na faculdade enquanto estavam na base, né? Entraram logo em seguida da escola e com 20 anos estavam formados, né?
Muito, muito legal esses cases, assim. Mas a preparação para isso é um tema que tem sido pensado. A gente, em 2018, fez até a Federação Paulista promoveu um simpósio sobre transição de carreira. Então, eu sei que a CBF tem pensado coisas nesse sentido, então é um tema a ser pensado, assim, né, por vários motivos. Porque também tem uma questão, a gente teve acesso há um tempo atrás a um estudo da Premier League, se eu não me engano, tá? Eu acho que e que falava de índices assim assustadores de divórcios, abuso de substâncias, falências entre os atletas que eram da Premier League, Nossa. né? Porque aí o Falcão, né, o Paulo Roberto Falcão tem uma frase que é dolorida de você, se você for levar, entender o que ela quer dizer, de que o atleta de futebol morre duas vezes, né? Que ele morre quando ele vai morrer mesmo, mas ele morre também quando ele para de jogar, né? Então, poder fazer essa transição da maneira mais saudável, mais serena, mais bem informada, mais consciente possível, é sem dúvida muito importante, né? Porque transição de carreira não é só para aposentadoria. O cara, quando está na base, está no sub-15, ele tem que fazer uma certa transição para ir para o sub-17. É assim para o sub-20, assim para o profissional, assim para ser um atleta militante, começando, também como um atleta já mais consagrado, digamos assim, mais veterano, mais experiente, e aí também uma outra transição quando ele se aposenta e vai se tornar o que ele quiser, né? Porque ele, em média, se aposenta lá, você para de jogar, né, efetivamente com 35, hoje em dia com a preparação física tem permitido que eles consigam estender um pouco mais a carreira, mas aí ele tem a vida inteira quase pela frente, né? A vida não começa aos 40, então Sim, ele vai ter a vida inteira pela frente para fazer o quê, né? E aí ele poder planejar essa transição também é super importante. Super importante. com certeza. Muito bom. Deixa eu ver aqui a Edilana. Boa noite, Edilana. Todo mundo que está presente aqui. Ó, Boa o noite, gente. Cezinha, massagista, ó, melhor Ô, psicólogo de Cezinha. base do São Paulo. O Ele é Arthur fera também aqui demais. do Fera, né? Do Confute está aqui também. Hum, Obrigado pela Legal. Ô, presença. Arthur, tudo bom? Tô te devendo, Arthur, uma resposta. Vou te responder. Olha aqui a pergunta legal aqui do Edilson. O Edilson, nós fizemos todas as lives, ele esteve presente em todas. Alguns jogadores tremem diante de um grande jogo, de um grande estádio, enfim. Como tratar o lado psicológico desse indivíduo, professor? É. O exercício que eu peço é você pensar você. Se você não tremeria. Porque o termo tremer, né, dá essa conotação de fragilidade, de fraqueza, né? E eu não Aham. sei, eu entendo o que ele quer dizer, mas assim, é do humano de sentir o impacto diante esse nível de exposição, porque tem esse aspecto que é bonito também no futebol, né? De que ele é muito, ele é muito sincero, né? Ali no campo você de fato mostra quem você é e como você está, né? Então tem um elemento de todo mundo se sentir impactado por esse grau de exposição, né? Mas é aí que entra a questão de não só o trabalho psicológico, como se fosse possível, com algum tipo de receita mágica ou de frase de efeito, eu blindar a pessoa de sentir esse impacto, mas de ajudar ela a entender que a capacidade dela lidar com uma situação como essa, uma final, com o estádio lotado e tal, depende muito do quanto ela de fato se preparou antes, como ela vê aquilo e como ela consegue interpretar aquela situação, porque tem muito a ver com como eu lido com aquilo, né? Tem atleta, por exemplo, que gosta de jogar com torcida contra. Por alguma razão dele, ele prefere uma torcida contra do que uma torcida a favor. Tem atleta que para ele é indiferente. Então cada um vai encontrando uma estratégia para lidar com essa situação. Mas acho que o fundamental é a confiança dele, e a confiança dele está pautada no quanto ele sente que ele se preparou para estar ali, né? Quanto ele se sente merecedor daquela situação, quanto ele se sente aberto para o que der e vier, porque no fim é isso. São duas equipes de 11 pessoas que se colocam dentro de um campo de grama de 7.000 metros quadrados, onde cada time vai dizer assim, ó, eu vou mostrar aqui quem eu sou, mostra quem você é, quem conseguir colocar a bola mais na casinha do outro ganha.
porque a fórmula do jogo é essa, né? Então quem está mais disposto a se expor dessa maneira, quem está mais disposto a mostrar quem é, quem está mais disposto a mostrar o que tem feito para trabalhar, costuma lidar com essa situação melhor. E essa é uma construção que é feita com a preparação, assim como é o treinamento, né? E isso tem que ser feito não só com o psicólogo, na sua reunião, na sua sala, sei lá o quê, mas tem que ser feito no dia a dia. E isso desde a base até, sem dúvida, o profissional. Interessante. E ainda tem um aspecto, né, professor, assim, que tem toda a questão midiática por trás, né? Um grande jogo, ele está lutando ali, né, dentro de 11, com 11 em campo, mas tem toda a repercussão do estádio assistindo e da televisão transmitindo, as redes sociais. Não é pouca coisa, Sim. né, assim, a repercussão disso, a pressão, né, porque uma pessoa passa, né, um atleta passa. Não é muitas simples, vezes em escala global. De escrutínio, de exposição, né? E Bastante eu venho de uma época, quando eu comecei a me interessar por futebol, que você tinha, sei lá, um jornal, né? Um jornal, e aí você tinha sei lá, um Globo Esporte da vida, e um jornal impresso que falava sobre, especificamente de esporte, aí no caso do Brasil, quase que exclusivamente de futebol. Hoje em dia você tem uma série, não só a rede social, mas você tem quantos programas, canais de televisão, quase que exclusivamente dedicados a falar de futebol. Então o nível de exposição é muito grande. Então o atleta tem que ter muita clareza sobre quem ele é, né? E aí é o poder de uma coisa que eu procuro insistir bastante, que é o autoconhecimento, né? O atleta que se conhece, o atleta que sabe quem ele é, ele consegue dar conta desse nível de exposição. Ainda que falem coisas que ele não é, né? Que julguem ele, que interpretem mal as ações dele. Ele tendo clareza, aquela coisa, né? O cara tendo firmeza, a árvore que tem as suas raízes bem plantadas no chão e é flexível, né? Maleável, ela é capaz de suportar as tempestades, né? Vem a tempestade, o vento sopra, o furacão, ele continua com a sua raiz bem firme no chão, continua crescendo. O cara que tem pouca, e aí é a importância do psicólogo, porque uma das matérias-primas do trabalho da psicologia é estimular o autoconhecimento, né? Então, se ele tem se ele tem consciência sobre quem ele é, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, né? O que ele fez para merecer estar ali, né? Ele consegue lidar com isso de uma maneira mais saudável, né? Embora muitas vezes não seja simples, né? Não dá para você fantasiar, porque acho que isso está presente muitas vezes, né? As pessoas fantasiam com a ideia de que é possível você lidar se abalar por alguma razão, entendeu? Então essa é uma questão a ser considerada. Interessante. Vai se abalar de alguma maneira. Sim. Professor, e uma curiosidade minha, assim, já fiz terapia, né? E acho que é uma coisa muito interessante, importante, recomendo, né? Acho que hoje, no mundo maluco que a gente vive hoje, é quase impossível a gente passar a nossa vida sem passar, pelo menos por um momento, por terapia, e acho que é interessante. Sim. No mundo do futebol e do esporte, existe também a questão da abordagem, ou a abordagem terapêutica, depende do jogador, ou, sei lá, psicanálise, da preferência. Ou não tem isso? É legal essa sua pergunta, cara. Bem legal. Pergunta de quem conhece, né? De quem está pensando a respeito da coisa. Eu estou aqui segurando porque eu preciso carregar porque estava sem bateria. Está acabando a bateria aqui. Assim, a literatura daquilo que é específico do esporte, ela é bastante variada, né? Então, assim, existe por uma série de questões que não tem a ver com qualidade da escola psicológica em si, né? Então, não sei, para quem nos escuta, assim, existem várias escolas de psicologia, várias abordagens psicológicas. Cada uma delas tem uma perspectiva específica a respeito do que é o ser humano, de como o ser humano funciona, psiquicamente, psicologicamente. Tradicionalmente, você tem uma incidência maior de psicólogos no futebol que vem de uma área mais cognitivo-comportamental, os behavioristas, né? E isso por uma questão de que essa é uma abordagem que costuma trazer, que fala a partir de uma linguagem que se aproxima muito da linguagem da educação física do esporte. Em termos de números, é meio, né, nesse sentido. Claro que
os psicólogos, os bons psicólogos comportamentais, cognitivo-comportamentais, eles sabem muito mais do que simplesmente fazer teste, aplicar número, fazer protocolo de treinamento mental. Mas eles partem de uma linguagem que é mais, digamos, próxima da linguagem do futebol profissional, dessa ideia de um fisiologista que tem lá um gráfico com os números e assim por diante. Mas você tem trabalhos de psicologia no futebol na área da fenomenologia, que é uma abordagem mais de âmbito filosófico da fenomenologia do Husserl, do Heidegger e assim por diante, do Sartre e tal, do Merleau-Ponty. Psicanálise, eu sou um psicanalista, né? Eu tenho meu divã aqui no consultório e tal, e me debrucei sobre isso. A dissertação que eu fui fazer lá na psicologia da USP, fazendo essa combinação da psicanálise com o desempenho esportivo, né? E aí, na hora de você pensar nas diferentes intervenções, não existe necessariamente abordagens mais efetivas e menos efetivas. Assim como na terapia, não existem, dentre essas diferentes escolas, cada uma delas tem a sua terapêutica, né? Cada uma tem o seu método terapêutico. Os estudos indicam, né, que não existe nenhuma especificamente mais efetiva do que a outra. É mais uma questão de identificação com o método, com o processo, né? Então, eu penso, pelo menos, a despeito de me considerar, de me reconhecer como psicanalista, é dali que eu venho, dali que eu bebo, sou um haitiano, né, até para ser mais específico, eu trabalho com uma série de outras abordagens, né? Eu tenho minha visão a respeito de como é que a gente funciona e tal, mas as estratégias, elas me cabem, elas são interessantes para mim, elas me ajudam, por que não, né? Porque não é uma seita religiosa, né? Não é uma questão de ser fiel àquela abordagem especificamente. Um bom psicólogo do esporte, ele precisa ser um especialista e um generalista, né? Ele precisa ser um especialista naquilo, entender de psicologia do esporte, seja a partir da sua abordagem ou não, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser um generalista no sentido de entender a variedade da psicologia e poder fazer uso, né, e um uso competente, um uso bem informado, de instrumentos que vêm de outras abordagens, desde que elas sejam úteis e efetivas, por que não, né? Então, assim, não existe uma de predileção. Existem estudos de várias abordagens, sócio-histórica, fenomenologia, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicologia transpessoal humanista, terapia voltada para a pessoa, que chama isso, para o cliente e tal. Tudo isso tem lugar, né? Então é legal porque tem a diversidade da psicologia também cabe no futebol. E isso tem sido mostrado por meio dos profissionais que militam na área, né? Muito interessante. Professor, a psicologia ela lida com o lado da individualidade, né, do ser humano. Nós temos aí a sociedade, e o que envolve isso envolve mais o aspecto da cultura, né? Uhum. Eu estou dizendo isso porque nós tivemos, por exemplo, em 1950, o Maracanaço, né, que atingiu aí a cultura do esporte, do futebol no Brasil, gerou uma ferida que até hoje é discutida. Semanas atrás completamos aí mais uma, né, comemoração desse período, né? Falou-se muito do Didia e tudo. 70 anos. A Edilana, que uma das nossas seguidoras, comentou sobre a questão do 7-1, né, se poderia ver um aspecto psicológico naquilo. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, existe um aspecto assim, de psicologia social do brasileiro, assim, de como o brasileiro se enxerga por meio do futebol, e pergunto assim, também um pouco com esse gancho da Edilana, assim, do ponto de vista do jogador, o psicólogo, ele consegue perceber quando um time cai de rendimento, ele fala, tá na hora de eu entrar aqui, ou eu posso dar minha contribuição ao ver um time jogar e ao viver também o bastidor. Eu sei que eu estou fazendo duas perguntas que eu deveria separá-las, né? Mas eu queria aproveitar a pergunta da Edilana, porque ela fala do 7-1. Teve um aspecto psicológico, era visível que o time se abateu no Brasil, né? Eu não sei se eu estava lá, não sei se eu pode opinar sobre esse assunto, né? Mas, assim, além do lado pessoal do jogador, ele deixa uma chaga muitas vezes no lado social da sociedade, né? Que o brasileiro vive do futebol, né? Então aquele 7-1 também deixou uma marca social na nossa história, né, do futebol. Claro. Não sei se eu consegui ser claro assim. Você sabe pergunta. Sim, mas acho genial, porque é uma coisa que me interessa muito, né? A gente falou, inclusive, no curso bastante sobre cultura e tal, né? Eu vou começar também ao contrário do que você me perguntou. É possível sim, e acho que é dever do psicólogo estar atento
há flutuações no clima, no humor da equipe, não só no seu aspecto individual, como coletivo. Lembrando que o futebol ele tem nome e sobrenome. Então, o futebol chama futebol de associação, ou futebol associado, né? O órgão regulador máximo, ele não chama FIF, ele chama FIFA. Por que FIFA? Porque é Federação Internacional de Futebol Association. Então, essa ideia de o sobrenome do jogo, ele nos diz muita coisa, né? Então tem que estar um psicólogo, mesmo qualquer pessoa que está no meio, tem que estar muito atento a esse aspecto coletivo, né? Não é à toa que se fala muito de ambiente de vestiário, o clima tá bom e assim por diante, porque isso, sem dúvida, é uma coisa importante. E aí o psicólogo precisa, sem dúvida, tá muito antenado e sensível a olhar para essa dimensão e efetivamente conseguir intervir caso necessário. E aí, claro, sempre com a anuência do treinador, porque o treinador que é o grande comandante. Muitas vezes o que acontece na minha experiência foi que eu percebia isso, só que ao invés de eu intervir, eu conversava com o técnico. E aí a gente chegava num acordo se valeria a pena ele intervir ou eu intervir, por exemplo. Porque o treinador é o grande comandante, eu estou ali a serviço dele. Serviço dele, às vezes, até para falar coisas que ele não quer ouvir, mas de qualquer forma, eu estou servindo a ele. Ele é a grande liderança. Eu não posso me meter nisso porque eu estou fazendo um desserviço para o time, né? Então isso é bastante importante, né? Isso é uma coisa. Sim. Então é possível sim, ele requer treino, requer tempo de experiência e tal para a pessoa poder conseguir ter a sensibilidade para perceber flutuações no rendimento e assim por diante. Mas é possível e deve intervir, porque esse é um dos papéis do psicólogo, né? Isso é uma resposta. A outra, o que eu acho curioso nisso, que tem a ver com o lugar que o futebol tem na sociedade brasileira, né? O brasileiro nasce, ele recebe um nome, um sobrenome e um time para torcer, né? Então, é verdade. Assim, via de regra, o brasileiro ele desenvolve a sua própria identidade em torno do futebol, de modo geral, e também do time para o qual ele e a família dele torcem. Claro que existem exceções a isso, mas via de regra é isso. O cara se desenvolve como um torcedor do Bahia, um torcedor do Paysandu, um torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Inter, do Grêmio, né? E ele desenvolve a sua identidade em torno disso. E naturalmente todos nós em torno da seleção brasileira, né? Nenhum outro país que eu conheça, os seus cidadãos, quando querem expressar o seu orgulho pela pátria, aparecem na rua com a camisa do seu time de futebol, do time da seleção, né? Você não vê os franceses indo para a rua com a camisa da seleção francesa, a despeito deles terem sido campeões do mundo agora, os atuais, né? Isso acontece no Brasil, porque a maneira como a gente se vê como brasileiro é a maneira do time de futebol. E essa é uma construção histórica, né? Da paixão que o brasileiro desenvolveu pelo jogo, sem dúvida do trauma que foi em 50, né? E, claro, a glória que foi vivida de 58, né? Até 2002, considerando as tragédias aí como o caso do 7-1, né? Mas o curioso, e aí até pegar pelo tema, e eu indico também para quem perguntou do livro, né? Nós perdemos, né? A seleção brasileira perdeu a final da Copa do Mundo aqui em casa em 50 para o Uruguai, e em 54 tinha um time excelente também, e perdeu para um outro time bom que era o da Hungria, mas que era tido como um time que era inferior ao nosso. E aí tem uma coluna do Nelson Rodrigues de 1956, em que ele faz a retomada desse jogo contra a Hungria em 54, na Suíça, onde foi a Copa do Mundo, né, que a Alemanha venceu, em que a coluna chama Freud no futebol, em que ele clama pela presença de um psicólogo que cuide da alma dos atletas, em 56. E o curioso é que Dr. Paulo Machado de Carvalho, quando fica encarregado pela delegação da seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo da Suécia em 58, chama um psicólogo, né? Você já tinha a experiência de alguns psicólogos do esporte no Brasil, no futebol, mas esse é o primeiro caso de ter um na seleção,
né? Então, o Dr. Cavalhais foi chamado para integrar a comissão técnica, que foi uma comissão técnica bastante cheia de outros profissionais que contribuíram para a qualidade daquela seleção, né? A gente às vezes, por um certo viralatismo, acha que a gente ganhou porque a gente é bom e puro e simples, que a gente tem sorte, mas não. O futebol brasileiro sempre foi a NASA do Brasil, né? Então, o Brasil contribuiu com grandes inovações para o futebol no mundo, né? Isso a gente não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de lembrar, não pode esquecer. Então, assim, advento de psicólogos, de cozinheiros, de dentistas, de preparadores físicos, são todas contribuições do Brasil para o futebol, né? E o curioso é que teve o psicólogo, venceu, né? Mas aí, por uma série de fatores, o profissional não conseguiu se estabelecer por um bom tempo, e o que eu observo hoje é que, pelo menos na base, aí começando pela base, existe a possibilidade disso aos poucos imigrando também para as equipes profissionais. O profissional da psicologia pode se inserir cada vez mais, né? Então, e aí tem essa coisa essa relação, a gente chama de torcedor, né, gente? A gente tem que começar a pensar um pouco nos termos que a gente usa, né? Tô vendo o colega aqui falando da testagem com o Garrincha. Isso é balela, viu, gente? Essa história que ele falou que o Garrincha não servia e tal, é conversa fiada. Foram pesquisar isso e perceberam que é alguma maldade de algum jornalista, de alguém, alguma brincadeira que o próprio Garrincha fez e que foi interpretada como verdade. Legal. Né? Mas assim, a nossa relação com o futebol ela é muito forte. A gente se considera torcedor, né? O que é torcer, né? É se retorcer, se contorcer. A gente não quer apenas vencer, a gente quer se sentir representado em campo, né? Então você tem vários casos, e eu estou militando nisso há um certo tempo, escuto várias vezes de uma equipe vence, né? E aí o torcedor diz, venceu, mas não joga como clube. É uma vitória menor, porque não joga igual. Não joga como eu quero que jogue. Eu não me senti representado. Venceu, eu estou feliz e tal, mas eu não me senti representado aí. Então, tem essa questão desse espelhamento da atividade do futebol para o brasileiro, que é muito importante, e qualquer profissional da área, em especial até eu diria os psicólogos, não podem deixar de perceber isso, e estudar a respeito disso, né? Porque tem esse elemento de... o futebol no Brasil é um drama social. O que quer dizer um drama social? Que é uma choradeira danada? Não. Por ser um drama, que é o grande teatro da alma brasileira, acontece nos campos de futebol. Então, por meio do futebol, o brasileiro vive as suas angústias, os seus temores, as suas alegrias, as suas angústias e por aí vai, né? Então isso é muito relevante para qualquer pessoa, principalmente quem é das humanas, que procura militar no futebol, ter dimensão disso, né? Dessa representatividade que esse esporte chutado com os pés tem para a alma do Brasil, né? E a importância que ele tem na alma do Brasil. Sim, acho que, salvo engano, é o antropólogo Roberto da Mata, né, que em um dos livros dele ele fala que foi o futebol, na visão dele, que tornou o Brasil como uma nação muito mais do que algumas instituições oficiais que a gente tem no país, né? Que permitiu que a gente tivesse uma coesão, um país tão grande, tão diverso, mantivesse essa coesão. Professor, nós temos só 3 minutos. Eu queria fazer uma pergunta rápida, assim, para a gente antes de encerrar. Claro. Eu vi o documentário Last Dance, lá do Michael Jordan, muita gente viu, e falou-se muito do comportamento dele, de grupo, de liderança e tal, e do tal mente vencedora. Existe essa tal mente vencedora ou isso é balela, professor, no esporte? Mente vencedora, força mental, né? Sim. Me perguntaram outro dia sobre força mental, né? E aí eu vou responder o que eu respondi para força mental, mas você entenda como se fosse mente vencedora. Eu acho que existe sim, mas é diferente do que a gente imagina. Não é uma coisa rígida, dura. A gente fala de força mental ou de mente vencedora, dá a impressão de ser uma pessoa que é esse nível de obsessão que às vezes aparece no retrato do Jordan, né? Mas não. Uma mente vencedora, uma pessoa com força mental, uma pessoa com flexibilidade mental. Mente vencedora tem a ver com a pessoa estar muito sincronizada com o desejo,
uma certa compreensão desse desejo, inclusive, do porquê que ela quer aquilo, do que ela deseja aquilo, e a flexibilidade necessária para se adaptar, para lidar com as frustrações, um foco na tarefa, um foco muito grande em fazer as coisas, né? Então é a vitória, sem dúvida, para nutrir a vaidade, nutrir anseios do ego, como se diz coloquialmente, mas um foco muito grande naquilo que tem que ser feito e uma capacidade grande de adaptação. Uma paixão pelo esporte muito grande, uma capacidade de se adaptar e de ser flexível diante o perde-ganha que é de qualquer modalidade, de qualquer atleta, né? De qualquer pessoa que atua no esporte, vive na base do perde-ganha. Se tudo der certo, vencendo mais do que perdendo, mas vai perder eventualmente, né? E vai ter que lidar com a vitória e por aí vai. Então, flexibilidade mental talvez seja a grande saída, lidar com ambiguidades, lidar com ambivalências, sabe? Lidar com contradições, lidar com coisas que são, mas não são ao mesmo tempo. E essa flexibilidade mental é o que garante uma mente vencedora, alguém com força mental. Muito bom, professor. Professor Gabriel, muito obrigado pela presença. Tem mais um minutinho. Queria agradecer a sua disposição. Foi uma verdadeira aula mesmo. Não só para quem mexe com esporte, mas para a vida toda, né? Esporte para a vida toda. Eu acho que deixou isso bem claro aqui. Muito bom mesmo. As pessoas que estiveram presentes aqui, podem assistir essa live depois gravada. Também. Muito obrigado mesmo, professor, e continue com o belo trabalho que o senhor vem desempenhando aí, viu? Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo convite, parabéns pela sua iniciativa. Legal, gostei das perguntas, gostei, já tinha gostado do teu jeito, da tua postura desde a aula. É isso aí, meu. Toca a ficha, tá bom? Fique em paz aí, obrigado pelo convite, estou à disposição aí. Tá bom, professor. Obrigado, até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau.